Eu estou respondendo pela presidência nacional do Partido dos Trabalhadores. E dizer para vocês que justamente a questão da reforma política é a nossa principal prioridade nesse semestre e, inclusive, cumprindo resoluções do 3º e do 4º Congressos, que estabelecem alguns pontos de consenso entre nós e que certamente serão aqui aprofundados pelos companheiros e companheiras da mesa. O primeiro deles é a fidelidade partidária, que é importante para a afirmação dos projetos no país, dos projetos partidários, e que confronta, inclusive, com a tese do distritão, que minimiza a importância dos partidos políticos. O segundo ponto, o financiamento público de campanha, que a gente já vem defendendo também há muitos anos, e é uma maneira de evitar essa busca desesperada por recursos, muitas vezes nos aproximando do método de aquisição de recursos dos partidos tradicionais. O terceiro ponto é o voto em lista pré-ordenada e democraticamente escolhida. E o quarto ponto, o fim das coligações proporcionais. Evidente que esses são pontos basilares que, eventualmente, mais para frente, poderão, no contato com outros partidos, sofrer algum tipo de mudança, de flexibilização. Aliás, esses encontros eles já começaram, encontros bilaterais, procurando estabelecer pontos comuns com os partidos com representação no Congresso Nacional. Na reunião do Diretório Nacional do final de abril, nós devemos definir uma campanha nacional pela reforma política. E, desde já, o Diretório Nacional está sugerindo, está orientando a que os companheiros, principalmente os parlamentares e as parlamentares, façam pronunciamentos públicos sistemáticos, frequentes, em defesa das nossas teses. Tudo isso concorre para que as nossas propostas possam ter mais eco, inclusive nos períodos eleitorais. Então, trago aqui essa mensagem do Diretório Nacional. Acho que nós vamos ter um debate muito rico aqui, com os companheiros que estão na mesa, companheiros experientes, que têm muito a contribuir. E queria, então, deixar aqui o meu abraço e a minha saudação ao Edinho, em nome de todo o Diretório Regional. E nós sabemos que, da diminuição das desigualdades regionais, isso se deveu a muitos aspectos, mas se deveu também ao movimento social, a um bloco social e político que se formou ao longo da luta contra a ditadura, que participou da formação do PT, da CUT, da Central de Movimentos Populares, que fez lutas sociais até agora, lutas institucionais, e que conseguiu mudar a natureza dos direitos na sociedade brasileira. É importante dizer que o PT cresceu porque o sistema tinha algumas características, e aí eu entro no tema da reforma política. Quais eram as características desse sistema? O primeiro aspecto era um sistema proporcional. Ele permitia com que as forças fossem representadas proporcionalmente. O PT era pequeno, depois passou a ser médio e agora é um partido grande. É a maior bancada na Câmara Federal. Então, o sistema proporcional permitiu que um partido se construísse socialmente, se construísse politicamente e crescesse institucionalmente, elegendo vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e, por 3 vezes, o presidente da República, trabalhador, operário, migrante e uma mulher na presidência da República. Então, a primeira virtude desse sistema foi ele ser um sistema proporcional. Uma segunda virtude desse sistema foi que o voto é obrigatório. Isso fez com que você tivesse uma participação das massas na política. E hoje, quando o conservadorismo ataca o voto obrigatório, ele quer atacar a nossa base social, ele quer atacar o lulismo. Então, uma outra virtude desse sistema, ele ter sido um sistema de voto obrigatório, um sistema altamente competitivo que se interiorizou no Brasil, inclusive trouxe as massas para dentro da política, diminuiu a presença das oligarquias no Brasil e abriu uma janela de oportunidade para as mudanças no Brasil. Portanto, ao discutir uma reforma política, nós temos que partir das virtudes
desse processo, porque uns, às vezes, atacam o sistema político e atacam, inclusive, as suas virtudes. E aí nós não podemos querer fazer uma reforma política terminando exatamente com as qualidades do sistema. Agora, o sistema tem problemas. Quais são os problemas desse sistema político? Em primeiro lugar, é um sistema que o poder econômico captura as instituições públicas por meio do mecanismo do financiamento privado. E o financiamento privado de campanha, ele acaba resultando em recurso público, porque ele volta para os grupos privados por meio de favorecimentos, por meio de contratos, etc., que embute o custo do financiamento privado. Então, a primeira coisa, e além disso, gera os processos de corrupção. Vejam o que aconteceu agora em Brasília. O governador de Brasília falou, olha, eu peguei dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro acolá e dei para tal candidato. Então, esse processo, nós temos que fazer uma migração, temos que cortar a influência do poder econômico numa sociedade onde o poder econômico é muito concentrado. Você sempre terá que buscar recursos em poucos grupos econômicos para o financiamento público de campanha. De migrar do voto uninominal para o voto partidário e, portanto, a ideia do voto de lista. O voto de lista que precisa ser democraticamente decidido. Se o partido for sectário e favorecer esta ou aquela força, ele pode ser punido nas urnas. E resolver um outro problema que, na minha opinião, é grave, o problema da disciplina partidária. O problema de exigir disciplina partidária, porque aí você conseguirá fortalecer os partidos. O voto de lista vai favorecer, na minha opinião, a superação de um quarto aspecto das deficiências do sistema partidário. Nós temos metade da população brasileira feminina e apenas, mais da metade, 55%, e apenas 8% de composição feminina no Congresso Nacional. Há uma subrepresentação das mulheres. Onde que você pode resolver o problema da representação feminina? Você pode resolver o problema da representação feminina se você fizer o voto de lista e colocar uma composição proporcional de mulheres naquela lista. E isso o PT terá que discutir também outros segmentos da sociedade, a questão racial, a questão indígena. Não tem um índio no parlamento brasileiro. Então, mas o voto de lista é o centro desse debate, e o voto feminino eu colocaria como o tema mais importante a ser discutido. Outro aspecto importante é o fim das coligações. Eu quero colocar o tema da democracia direta. Nós temos uma democracia representativa que é muito importante, se você comparar os países de desenvolvimento parecidos com os nossos, mas nós temos uma democracia direta de baixa intensidade. Às vezes o brasileiro vê a eleição americana e europeia e fala por que eles não adotam a urna eletrônica como se eles tivessem na Califórnia algum problema tecnológico, não é isso? O problema de não adotar a urna eletrônica é porque ali eles votam em uma série de matérias. Eles discutem temas que o parlamento, às vezes, por uma votação apertada, remete ao referendo ou consulta a população por meio de um plebiscito. Às vezes, italianos no Brasil são consultados de votações aqui, de pesquisa com célula-tronco, outras matérias lá. E a ausência desse mecanismo no Brasil conduz à judicialização da política. O PT pregou a reforma política nas suas deliberações, construiu um congresso, decidiu pela reforma política. A presidenta, no seu discurso, falou 3 vezes em reforma política, nos 3 discursos que fez. E há uma tentativa de fazer uma regressão, parar o PT. Então, a proposta do Distritão é como se fosse uma proposta para dizer o seguinte: isso aí não. Eu também não gosto do sistema distrital. Às vezes as pessoas falam assim, o sistema distrital vai baratear a campanha. Quanto custa uma campanha de prefeito numa cidade média no estado de São Paulo?
É uma fortuna. É uma fortuna. Uma cidade grande é uma fortuna. Então, achar que o distrital vai ajudar o problema, na minha opinião, não vai. A composição de lista pode resolver o problema também da composição regional, para que não haja um domínio das grandes capitais, dos grandes centros sobre o interior. Isso é fundamental que se faça, né? Então, esse momento é de fazer um diálogo partidário com as bancadas, e o Rui está convidado para um seminário das bancadas do partido na terça-feira, como presidente, que está agora à frente do partido, e, do outro lado, nós precisamos fazer uma grande campanha, como o Rui anunciou aqui, uma grande campanha nos municípios, nos movimentos, uma grande campanha na sociedade. E essa campanha na sociedade será, em parte, uma campanha com os nossos filiados, um debate com a militância nossa, e, por outro lado, nós precisamos fazer uma campanha com as entidades. E nós possamos entregar um país que distribua renda, mas que distribua igualmente poder. E a distribuição de poder, em parte, está no sistema político, e em parte num tema que eu não tenho condição de tratar aqui, que é numa nova regulação de mídias. Nós temos que fazer uma nova regulação de mídias no Brasil para garantir o acesso à comunicação e informação. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Existe um sentimento na sociedade brasileira de insatisfação com o regime, com o sistema político brasileiro, com a forma de eleição, e essa insatisfação nos leva a defender que haja mudança no sistema político. Independente disso, eu concordo com o que Paulinho falou sobre o modelo atual, as vantagens que ele tem em relação, inclusive, à votação de vários países, e no caso do Brasil, por ser um país com imensas diferenças regionais, a afirmação do voto proporcional, ela é extremamente importante. A possibilidade de nós fazermos uma grande discussão e depois não alterar nada também é grande. Então, o quadro não é fácil para esse debate no Parlamento e não será fácil no Congresso. A essência da proposta do PT é o voto em lista com financiamento público de campanha. Com o voto em lista, já está resolvido o problema das coligações. Porque com o voto em lista, salvo na questão que o Paulo já se referiu, que é as federações partidárias, que teriam um caráter mais permanente, a coligação já estaria resolvida. Qualquer partido aqui no Brasil que precisa de pouco mais de 500 mil assinaturas em 9 estados, tem tempo de televisão e fundo partidário. Então, se não tiver uma proibição, uma cláusula de barreira, pelo menos nós temos que estabelecer que fundo partidário precisa ter representação parlamentar de uns 10% da Câmara, e tempo de televisão também, porque, tudo bem, tem partidos como o PSOL, que é partido, como era o PCdoB antes de ter 15 deputados, como tem, 14 deputados como tem hoje, que também era um partido. Mas tem que ter uma cláusula de desempenho, porque não é possível você ter uma democracia funcionando de forma adequada com 27 partidos, que a cada 6 meses ocupam 10 minutos da televisão, cada um, e que cada um, quando você vai disputar a eleição, ele tem um tempo próprio de televisão. E que, na realidade, não por nós, mas isso acontece, esse tempo é negociado da forma menos republicana possível. Nós temos que adensar a nossa proposta de reforma política alguns avanços no sentido de aprofundamento da democracia. Tem um problema claro que eu acho que nós temos que colocar, porque nós não vamos poder resolver, mas melhora a democracia brasileira, que é o respeito à proporcionalidade. Se você imaginar, na eleição passada, o PT teve 500 mil votos a mais que o PMDB.
e a maior bancada foi a bancada do PMDB, porque há um favorecimento dos pequenos estados, e isso altera a correlação de forças na Câmara. Na concepção bicameral, a iniciativa de lei deveria começar pela Câmara, não só do Senado, em que pese ter várias leis importantes que começam pelo Senado. Mas isso altera o próprio debate democrático na sociedade brasileira. E outro, que é o ponto mais importante, que são os elementos da democracia direta. Se alguém quiser fazer um plebiscito no Brasil, tem que fazer um projeto de lei, uma PEC, não tenho nem certeza se não é uma PEC, Paulinho, acho que é uma PEC, tem que ser votado, é uma PEC, tem que ser votado na Câmara, ter 3/5, isso é que eu não tenho muita certeza, tá? Mas eu acho que é por aí. 3/5 de votação da Câmara e depois votar no Senado com mais 3/5 de votação. Se não for uma PEC, se for um projeto de lei, tem que ganhar a votação na Câmara e depois no Senado e depois voltar para a Câmara. Ou se começar lá. Então, é praticamente impossível você fazer uma consulta popular nesse sistema que nós funcionamos. Eu estou convencido que, se nós aprovarmos o voto em lista com financiamento público de campanha, nós vamos dar um passo grande no aprofundamento da democracia brasileira. Nós poderemos discutir programas das eleições, e não só quem é o candidato, e vamos comprometer os partidos com o que eles defendem no período eleitoral. Isso nós temos com o PT, mas nós não temos com os outros partidos. Além de discutirmos programa, como voto em lista, a fidelidade partidária está garantida, porque não vai ter essa migração de partidos, essa geleia que, mesmo com a fidelidade garantida em lei e defendida pelo Supremo, existe hoje. Eu acho que nós temos que fazer um debate político, depois nas instâncias, uma conversa na Executiva Nacional, no Diretório Nacional, e nos perguntar, é para valer? Então vamos fazer a campanha de rua, vamos envolver o Lula, vamos botar os nossos militantes para dizer que a reforma política é prioritária, mas vamos tomar uma decisão também de governo que a prioridade é a reforma política. Que na hora de sentar lá no Colégio de Líderes, o Paulinho, o Vacareza e os demais, dizer, olha, nossa orientação aqui é o seguinte, tira tudo aqui da pauta, que dia vamos votar? Nesse sentido, eu acho que o Parlamento já tomou uma boa iniciativa, Paulinho. O presidente Marco Maia, que é companheiro do nosso partido, constituiu uma comissão formada por 40 deputados que está debatendo o tema. O presidente Sarney constituiu uma comissão que também está debatendo o tema no Senado, que tem vários companheiros nossos que estão participando. O Paulo Teixeira e o Humberto, que é o nosso líder no Senado, estão toda semana, acho que a frequência é essa, ou se não for essa, é próxima a essa, reunindo os companheiros do Senado e da Câmara, que são dessas comissões, para tomar as iniciativas. Vou encerrar. Para tomar as iniciativas. E nós temos que levar o debate para envolver todas as instâncias que têm petistas em posição que tenha peso. Movimento sindical, movimento popular, a militância de base e o governo. Portanto, eu quero, para encerrar, dizer para vocês o seguinte, essa é uma batalha que nós podemos ganhar se envolvermos o PT com força política e vontade política de vencer. Senão, nós vamos debater, fazer discurso, aplaudir os discursos e não vamos conseguir o nosso objetivo, que é fazer a reforma política. Se nós queremos ter força para fazer uma reforma política, nós temos que envolver a sociedade na reforma política. E temos que transformar isso em prioridade, foi bem dito aqui, tanto pelo Paulo como o Vacareza, do Lula, certo? Do PT, certo? E, de preferência, constituir um programa mínimo com algumas forças mais próximas de nós. Que
a nossa proposta inicial, todos nós já conhecemos, que é o voto em lista, a fidelidade partidária, o financiamento público e o fim da coligação proporcional, que é decorrência, inclusive, do voto em lista. Agora, o governo é o principal agente. Reforma política é acordo político. E tem muitos assuntos na pauta do Brasil que interessam aos estados, aos partidos de oposição, certo? E às diferentes forças políticas do país. Então, nós, ao mesmo tempo que temos que ter clareza que sem mobilização, sem o PT se envolver, certo? As principais lideranças do PT no governo têm interlocutor claro, porque não vai ser a presidenta, certo? Que vai poder cuidar disso toda hora, mas tem que ter um interlocutor claro no governo, um negociador do governo. Certo? E uma frente político-partidária e um bloco social de forças políticas sociais que existe, aliás, né? Que aprovou uma pauta semelhante à nossa. Certo? Então nós conseguimos construir. Vamos lembrar que começou no Senado. O Senado já aprovou essa reforma política. O Senado aprovou o financiamento público, a fidelidade, o voto em lista e o fim da coligação proporcional. Porque, lógico, isso não tem nada a ver com o Senado, né? Porque o Senado é eleição majoritária. Isso não diminui a importância do Senado ter aprovado. Eu não estou querendo desqualificar a decisão do Senado. Mas não discutiu o suplente de senador, papel do Senado, mandato de senador. Mas a Câmara tentou aprovar, não deu. O que está acontecendo agora é que o Senado começa acabando com a reeleição e discutindo o fim do voto obrigatório. Eu sou contra acabar com a reeleição. A reeleição foi um casuísmo, é verdade. Nós sabemos como ela apareceu, para que ela serviu. Mas se tem algo importante no Brasil do ponto de vista de continuidade administrativa, política, de capacidade de planejamento, é a reeleição. Não tem nada a ver o uso da máquina pública para apoiar candidato com reeleição. Ou vocês acham, alguém aqui em sã consciência acha que vai acabar o uso da máquina a favor desse ou daquele candidato porque vai acabar a reeleição? Quer dizer, porque o Serra vai ser o candidato e não o Alckmin em 2010, em 2014, certo? Não vai ter uso da máquina? Não tem nada a ver. Eles querem acabar a reeleição porque é o nosso ciclo histórico agora que... Vamos, gente, vamos deixar sem gelo, né? Então, a primeira questão é nós bloquearmos a reeleição, o fim da reeleição, o fim do... Eu sou totalmente contrário a acabar o voto obrigatório no Brasil, nesse momento histórico. E o distritão, porque o distritão, evidentemente, é exacerbação, certo? É radicalização do sistema uninominal. O sistema uninominal, que só existe no Brasil e na Finlândia, existe distrito no Brasil, são os 27 estados. Nós elegemos os deputados mais votados em cada partido, que o eleitor faz a lista, né? Elegendo. Nós sabemos quanto custa isso. 100 vezes mais que uma eleição por lista, ou 50, ou 30, dependendo do momento. E sabemos, obrigado, sabemos que esse sistema faz a disputa ser dentro dos partidos. E ele leva também ao personalismo. E é um sistema que as campanhas custam entre 2, 4, 6, 8, 12 milhões de reais. Não existe campanha mais barata que isso. Quem faz campanha mais barata que isso, ou tem uma grande base social eleitoral já, isso é exceção, ou tem alguém fazendo a campanha para ele, então, na verdade, o gasto não é aqueles 500 mil reais. Né? E com o fim da cláusula de desempenho, o Supremo Tribunal Federal, a judicialização da política no Brasil, é muito grave, porque o Supremo acabou com a cláusula de barreira, mudou o critério do fundo partidário, mudou o critério do horário de rádio e televisão, porque o critério correto é o voto do eleitor. Como é que se divide o fundo partidário? Igual a votação que o partido teve. Como é que se divide o horário de televisão? Você quer colocar 10% para distribuir igual entre os partidos, mas 40%? 50%? Não tem sentido nenhum. Agora, se nós queremos evitar a judicialização, nós temos que fazer as reformas. Nós temos que fazer. E a reforma política, certo? Sem dúvida nenhuma, muda a qualidade da disputa política no Brasil. Certo? O PT, certo? Evidentemente, será o partido mais beneficiado com a reforma política. Pelas características do PT, pela história do PT, pela base política, pelo caráter do PT. Que o problema no Brasil, principal político que existe hoje, não é a deformação do sistema político eleitoral, na minha opinião, é que existe uma política deliberada de diminuir o poder político, para que o poder econômico e o poder da mídia possam se confrontar com o poder político. Isso não significa que nós não precisamos fazer reforma
e não precisamos combater a corrupção e não precisamos fazer reforma política. Não significa. Mas nós temos que ter clareza que essa política geral da mídia, de desmoralizar de maneira... Eu não permito isso. Quando eu vou à televisão e começam a falar contra a política, contra o parlamento, eu começo a dizer tudo que a Câmara dos Deputados aprovou em um ano, tudo que o Senado aprovou em um ano. Que se vocês compararem, fizeram um levantamento, e é pena, a Câmara, na verdade, via a televisão falar isso para o país, e o Senado também. Poucos países do mundo aprovaram nos últimos 8 anos legislações, reformas, emendas constitucionais, leis, estatutos, da importância que o Brasil aprovou. Vamos lembrar que nós fizemos reformas do judiciário, reforma tributária, política e reforma previdenciária no primeiro governo do Lula e do judiciário. Certo? As medidas que nós aprovamos. Fizemos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, com todos os problemas. E fizemos o Estatuto da Pequena e Microempresa, fizemos o Super Simples. Posso citar pressa, posso citar 100. Os deputados sabem mais. Pode estar 100 aqui. Então, nós temos que defender o parlamento, defender o mandato dos deputados. Outra coisa que evidentemente, tem que punir qualquer tipo de irregularidade. O deputado pegou a verba providenciária e usou para outro fim, certo? Não pode. O deputado nomeou no gabinete dele assessores que não trabalham, certo? Ou essa questão do nepotismo, entendeu? Isso é outra questão. Agora, isso não tem nada a ver com o caráter, o conteúdo, o papel e a importância do Parlamento do Congresso Nacional. E vocês sabem, Congresso forte faz regulação da mídia. Congresso fraco não faz. Entendeu? Mas nós precisamos construir um acordo mínimo com alguns partidos e na sociedade, e o governo tem que participar e tem que ter clareza, porque se nós não negociarmos, eu quero resumir para concluir, se nós não negociarmos com a força que nós temos, eles vão impor a maioria deles e vão fazer uma reforma que vai significar simplesmente a hegemonia do poder econômico e a liquidação dos partidos e da proporcionalidade, que é o que eles estão começando a organizar. Nós temos que usar a força que nós temos, certo? É a força do governo. A força que nós temos é a força da negociação. Porque quando eles querem aprovar, certo? Aquilo que eles têm interesse, quando eles quiseram, eles fizeram isso no Brasil no passado. Vamos lembrar como é que foram aprovadas as reformas constitucionais no Brasil. Sempre foi através de grandes negociações que envolviam investimentos públicos, aprovação de legislações e uma série de demandas que existiam. Essa reunião aqui hoje, a presença massiva de todos nós aqui, de vocês, certo? É uma demonstração que existe condições para nós fazer uma grande mobilização em todo o país em torno da reforma política. Porque depois vai vir o embate da reforma tributária, depois vai vir o embate que já está existindo, se muda a legislação trabalhista, faz reforma da Previdência, muda a política econômica, muda o projeto de desenvolvimento, porque está havendo um debate, uma disputa na sociedade sobre o caráter do governo da Dilma e do governo do Lula, sobre a política externa. Quer dizer, nós estamos numa conjuntura totalmente favorável a nós. Talvez nunca o PT, nós tenhamos vivido, a esquerda brasileira, uma conjuntura como essa. E o Brasil vive uma conjuntura especial. Eles não reconhecem. Se vocês lembrarem como é que foi o balanço do governo do Lula na campanha eleitoral de 2010, da mídia e das forças conservadoras, né? Eles não reconhecem. Então nós temos que estar preparados para esse embate da reforma política, até como um acúmulo de força para as outras disputas que virão. Muito obrigado. A construção de democracia é um processo. E processo histórico, para nós, depois de séculos e séculos de machismo, patriarcalismo, né, é muito... e por isso a importância da educação. Nós temos que... Eu, inclusive, fiz um projeto de lei para que se inclua a proposta de gênero nas diretrizes da educação. Porque se nós não mudarmos a educação, nós não conseguiremos vitória. E concordo com você, Zé Dirceu. Eu acho que essa questão de reeleição, eu sou a favor da reeleição. Se é 5 anos, é com reeleição. E eu também quero botar uma polêmica. Por quê? Aliás, na França, quem tem limite de tempo não é o legislativo, não é o executivo, é o legislativo. Acho que tem que ter reciclagem. Eu acho que eu estou aprendendo, agora eu sou muito melhor no entendimento, mas não dá para ser
como Henrique Alves, que está há mais de 40 anos naquela casa, como Inocêncio, e eu espero que no PT não ocorra isso. E por isso eu defendo também limites no Legislativo. Obrigado, Janete. A construção da democracia, gente, ela não é lenta, gradual e segura. Ela tem que ser gradual e segura. Ela, às vezes, será mais acelerada, às vezes ela será menos acelerada. Mas uma coisa eu quero dizer, a minha inveja dos homens já acabou faz tempo. Sabe o que nós temos que fazer? Saber exatamente como a gente constrói a nossa estrutura interna, basicamente nossa autoestima, e falar assim, estou falando aqui com o Paulo Teixeira, ele é federal, eu sou estadual, tudo bem, eu penso tanto quanto ele. É difícil, porque a gente nasceu para ser cidadão de segunda classe. E a gente agora já abriu a porta da casa, está saindo para a rua, e o nosso partido, minha gente, precisa construir muitas coisas. Mas, mesmo com o pernambucano, que ainda é um pouco machista, a gente pôs lá uma mulher. E é isso que eu queria que a gente não esquecesse. Primeiro eu quero dar uma notícia para vocês. A organização do nosso evento, que nós tínhamos feito 500 crachás de credenciamento, todos eles se esgotaram. Pela nossa contagem, nós tivemos aqui em média, em todas as mesas, mais de 600 militantes, mais de 600 dirigentes, Partido dos Trabalhadores. Essa é a primeira informação. Segundo, eu quero agradecer muito, primeiro, a vocês. Nós estamos aqui 19 horas, começamos aqui às 9h30 da manhã. Então, parabéns a vocês. Isso mostra a força do nosso partido, a vontade que o nosso partido tem e está nesse momento de não só construir a tática eleitoral de 2012, um projeto alternativo para São Paulo, mas efetivamente ter unidade na ação de questões importantes, como, por exemplo, a reforma política. Agradecer à comissão organizadora, na figura aqui do Wellington, do Sidão, da Silvana e de todos os companheiros e companheiras, nossos funcionários do PT que estão aí trabalhando. Agradecer a quem colaborou com esse debate, agradecendo aqui a Janete, a Thelma, o Paulinho e o nosso companheiro José Dirceu, que efetivamente é um militante exemplar para todos nós. Muito obrigado, Zé, pela sua presença. Muito obrigado. PT.